Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e vamos com esse vídeo agora trazendo muitas informações sobre o Fluminense, muitas notícias, né? Sobre John Arias, sobre Kevin Serna, sobre Paulo Henrique Ganso. Vamos destrinchar tudo o que aconteceu sobre as últimas notícias do Fluminense, mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar cada vez mais para os tricolores, ajudando a gente a chegar aos 13 mil inscritos. E tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, é só você ver aqui do lado do comentário, arrastar para o lado, vai estar escrito hypar, se você clicar aqui você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. E o outro, clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você vai nos ajudar a alcançar cada vez mais a qualidade aqui, né? Melhorar cenário, melhorar microfone, melhorar tudo, apenas R$ 2,99, dá essa moral pra gente aí também. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre a situação do John Arias, né? Ontem, após a nossa eliminação, John Arias deu uma entrevista, né, muito emocionado, pedindo desculpa, falando que deu o máximo, que daria sua vida pelo clube. E também falou, né, que não tinha propostas, que estava tudo na mão do presidente do Fluminense. Só que a gente sabia, né, que as propostas iam começar a aparecer. Segundo alguns jornais hoje foram divulgados que o John Arias foi procurado, né, a diretoria do Fluminense foi procurada por clubes da Europa e da Arábia Saudita, querendo saber sobre o John Arias. Só que o negócio que está mais assim, né, que o clube que prometeu apresentar uma proposta nos próximos dias pelo John Arias é o time do Wolverhampton da Inglaterra. Time esse que já levou o André no passado, né? O André é jogador do Wolverhampton. Então, o John Arias parece que pode receber uma proposta desse clube aí inglês. O que eu acho disso? Primeiro, o Fluminense tem que saber negociar muito bem o John Arias para caso realmente perca o jogador, perca por uma quantia financeira interessante. Qual que é a minha preocupação? O Mário Bittencourt ele tem acordo com vários jogadores, né? Há indícios que também tem um acordo desse aí de cavalheiros com o John Arias, que dependendo de uma proposta no valor X, ele liberaria o jogador para realizar o sonho dele de jogar na Europa e ainda jogar na Premier League, né? Lembrando que no início do ano era falado de uma jogando na Turquia, jogando na Grécia, jogando na Arábia Saudita, na Rússia. Então, tipo assim, ele ir para a Premier League seria, né, o top, o auge dele ali, e tem futebol para jogar na Premier League, tá, pessoal? Isso para mim é muito óbvio. Então, parece que o Wolverhampton está interessado em contratar o John Arias. Teve até uma brincadeira no Instagram que eu vi, um print, onde alguém falou, cara, vamos falar pro Wolverhampton que o Arias só jogou bem no Super Mundial. Aí o André comenta embaixo, falando, ah não, eu tô doido para ter ele aqui e tudo mais. Então, realmente, eu acho que tendo uma proposta do Wolverhampton pelo John Arias, a chance de perder o John Arias é muito grande. E sem contar também que tem informações que outros clubes também monitoram o John Arias. Clubes da Europa, clubes da Arábia Saudita. Eu acho que talvez uma proposta do futebol inglês seduziria muito mais o John Arias, porque ele vai estar jogando o principal campeonato do mundo, ele vai estar jogando ali com alguns brasileiros, como é o caso do André, do cara do Flamengo, o João Gomes. Então pode também facilitar a adaptação dele. O time do Wolverhampton é o time que é comandado pelo Vitor Pereira, não sei se ele está lá ainda, mas alguma parte do ano passado ele comandou esse time do Wolverhampton. Então provavelmente já conhece o John Arias aqui também do Brasil. E como a gente sabe que o Wolverhampton já contratou o André, deve ter uma boa relação com a diretoria do Fluminense. Então há indícios que talvez o John Arias pode sim ir para a Inglaterra no meio do ano. Lembra, né? A janela abre dia 10 de julho, amanhã, né? Então, a partir de amanhã, a gente vai ter muitas negociações, muitos rumores de negociações. Qual que é o meu parecer sobre o negócio? Eu converso muito com meu pai sobre futebol. E eu sempre falo, pai, ele está vendo os últimos jogos do John Arias com a camisa do Fluminense. Por quê? O alto nível que ele jogou no Super Mundial, com certeza ele iria jogar em algum clube da Europa. Mesmo que fosse um time de segundo escalão. Por quê? Ele demonstrou ter futebol para jogar lá, ter intensidade para jogar lá. Então dificilmente ele não jogaria lá. A minha única dúvida que talvez que pudesse segurar o John Arias aqui era uma questão de talvez ele querer jogar a Copa do Mundo, saber que aqui ele vai ser uma certeza, que aqui ele manda no time do Fluminense. Na Inglaterra vai ter que ser uma adaptação, ele vai ter que aprender a falar inglês. Eu não sei se ele sabe falar inglês, né? Mas vai ter uma adaptação diferente. Mas futebol para isso ele tem. Então a gente tem que ficar ligadinho aí. Claro, qualquer nova atualização sobre o caso de John Arias, a gente volta aqui, grava um vídeo e te deixa bem informado. Segunda desse vídeo trata-se de Kevin Serna. Também saiu notícias, né, sobre uma possível saída do Kevin Serna para times colombianos. Por quê? E também não foi descartado talvez o retorno do Kevin Serna para o Aliança Lima do Peru. Segundo relatos, o Kevin Serna não gostou dos poucos minutos que teve nesse Super Mundial, né? Até porque antes do Super Mundial, o empresário dele também deu uma entrevista falando que qualquer corridinha que o Kevin Serna desse aqui no Brasil, isso repercutiria muito bem e ele poderia jogar em qualquer clube, né? Receberia propostas, mas ele teve poucos minutos. O Kevin Serna entrou, acho que se não me engano, apenas um jogo, né, do Super Mundial, um ou dois jogos, acho que entrou contra o Borussia e foi titular contra o Ulsan, depois não jogou mais. E ele não gostou disso. E quais são os times que estão interessados, né, no Kevin Serna? Segundo informações, né, que o empresário dele divulgou, o Aliança Lima queria um retorno dele por empréstimo, o Atlético Nacional da Colômbia também surge como destino para o Kevin Serna, só que eu particularmente acho difícil o Kevin Serna voltar, né,
pro Peru, jogar no time da Colômbia. Por quê? Eu acho que dificilmente o Fluminense vai se desfazer do Kevin Serna porque ele é um jogador importante. Aqui no Campeonato Brasileiro, com certeza ele vai ter minutos. Talvez ele está dando uma forçada na barra por um simples motivo. Chegou o Soteldo. E como o Soteldo é um pedido do Renato, que não jogou muito no Super Mundial, pode ser que ele perca um pouco de espaço. Então acho que essa é a preocupação dele. Mas eu não acho que a diretoria do Fluminense faria um negócio de emprestar o Kevin Serna ou alguma coisa do tipo. Eu acredito muito mais que o Kevin Serna vai ser... vai ficar no Fluminense ou vai ser negociado, tipo assim, Estados Unidos, Arábia Saudita, algum lugar que tem o potencial de ir lá e comprar o jogador. Então, para mim, fica muito mais nesse quesito. Eu acho dificilmente o Kevin Serna vai ser emprestado para time da Colômbia, para time do Peru, a não ser se ele perder muito espaço nesse mês de janela de transferência aberto, que aí pode acontecer. Tirando isso, acho muito pouco provável disso acontecer, né, do Fluminense ceder o Kevin Serna, mas também igual o John Arias, está monitorando a situação aqui, qualquer novidade, qualquer coisa nova que acontecer, a gente vai estar atualizando vocês aqui. E com certeza esse mês de julho vai ser um mês muito agitado, principalmente quando se fala de mercado de transferência, porque a janela está aberta, o Fluminense está com dinheiro, os jogadores do Fluminense foram destaque no Super Mundial, então é uma possibilidade desses jogadores receberem propostas e a gente vai estar te atualizando de tudo. Então já ativa o sininho aqui para você não perder nada aqui no Falando de Flu. E para estar fechando esse vídeo também, ontem o jornalista Pedro Ivo da ESPN Brasil trouxe a informação que Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho tiveram um desentendimento pós-jogo contra o Sam contra o Sam pelo Super Mundial, né? Que o Ganso não gostou de ter sido substituído, foi cobrado do Renato, eles tiveram uma discussão áspera e basicamente foi isso. Eu tô tentando pesquisar, né, tentando trocar ideia com alguma pessoa, ver algum vídeo também que fale mais sobre essa situação, porque, por exemplo, eu não sei se isso, até que ponto isso é real, até que ponto realmente aconteceu e até que ponto isso pode ter sido uma discussão de jogo. Todo mundo que joga bola, eu não tô querendo passar pano aqui não, tá, gente? Estou querendo não trazer um estardalhaço muito grande com uma coisa, talvez que não foi isso tudo. Por quê? Já tem o caso da satisfação do Serna, agora tem essa questão do Ganso, porque é o seguinte... Talvez o cara pode ter ficado chateado, ter sido substituído e falar, pô, Renato, por que tu me tirou? Renato falou, por causa disso. E teve um leve bate-boca ali, mas isso daí pode ter sido resolvido logo após, né? Porque futebol é isso, futebol gera discussão, gera debate, então pode ter acontecido isso. Eu acredito que não tenha sido nada muito grave, muito sério, porque eu vi muitos bastidores do Fluminense durante o Super Mundial. E o Paulo Henrique Ganso parecia estar tranquilo, estava comemorando com o time, vibrando e tudo mais, então eu não acredito que foi algo que afetou muito a relação dos dois jogadores, do treinador com o jogador. Mas é bom também de monitorar essa situação, porque realmente, um jogador do nível do Ganso, um camisa 10, é difícil o cara ir pro banco e aceitar isso numa boa, né? E o Ganso é um jogador que tem uma moral no Fluminense, ele joga desde 2019 no Fluminense. Não que ele está no banco esteja errado, tá? Eu acho que o Renato Gaúcho acertou muito em deixar o Paulo Henrique Ganso no banco boa parte do Super Mundial, porque o Ganso não tinha a intensidade necessária para jogar o Super Mundial. Eu acho que voltando agora à realidade Brasil, ele vai ter uma intensidade maior, ele pode jogar melhor, pode ser muito útil, mas no nível que a gente estava vendo, era quase impossível o Ganso jogar e conseguir agregar. Então por isso que para mim o Renato Gaúcho acertou nesse primeiro momento. Mas a gente também vai continuar observando se teve algo a mais e vai trazer também informações aqui para você, né? Para você ficar bem ligadinho, bem informado sobre tudo que acontece no Fluminense. E também a torcida tricolor está preparando o Aeroflu para o dia 11, ou seja, sexta-feira, a torcida do Fluminense vai receber os jogadores no aeroporto do Galeão. Então está sendo muito preparado o Aeroflu ali e os jogadores merecem, tá, pessoal? Porque pela atuação que eles tiveram nesse Super Mundial, eles merecem ser recebidos com todo carinho e tudo mais. E também, né, amanhã a gente vai estar trazendo atualizações, né, de como vai ser a programação do Fluminense nesse pós-mundial. Parece que os jogadores vão ter uma folga, tudo que está sendo organizado para que o Fluminense volte para o Brasileiro. O Fluminense que volta a jogar na próxima quinta-feira. 7h30 da noite contra o Cruzeiro no Maracanã. Então, até lá a gente vai ter muitas informações aqui ainda para você. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante. Compartilha esse vídeo com mais algum amigo que você tricolor para a gente poder chegar aos 13 mil inscritos rápidos. Deixa o like nesse vídeo aqui. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui também no canal Falando de Flu. A gente conta com a sua inscrição. E duas opções também, né? Hypar o vídeo. Se você puder hypar, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai nos ajudar muito. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.